uma história, um trabalho importantíssimo, que é a história do apóstolo Paulo. A história desde o início da sua atividade profissional, vamos dizer assim, até a sua conversão, e da primeira vítima, do primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. Os católicos chamam de Santo Estevão. Então é a história desses dois personagens que nós vamos convergir no meio do nosso bate-papo. E a história começa com a família da noiva, né, que vinha a ser a noiva de Saulo, e ela era irmã de Gesiel. Gesiel, a gente vai saber que depois é o próprio Estevão. Então a história é uma história de uma família tipicamente judaica, fariseus, que tinha uma vida patriarcal, respeitosa, que tinha um costume, uma cultura no núcleo familiar de respeitar as escrituras sagradas, os ensinamentos dos profetas antigos, frequentavam o templo das tradições dos fariseus. Enfim, uma família que ao final do dia entoavam cânticos a Deus, uma família que trabalhava, unida, seguia, tentava, se esforçava em seguir as leis divinas. Entretanto, era um período de grande perseguições, de tiranias. A Palestina estava dominada pelo Império Romano. E este lugar onde eles moravam, que era Corinto, eles moravam em Corinto, na realidade não era bem Corinto, era um sítio próximo de Corinto. Nesse sítio, eles viviam, plantavam, colhiam frutos, alimentos, tinha pastagem de ovelhas, enfim, viviam bem naquelas condições. Mas naquela propriedade, ela tinha sido já maior, quase uma fazenda. E tempos atrás, não muito distante, o Império Romano dominou aquilo ali, e um general que tomou à frente essa conquista, ele chamava General Licínio Minúcio. O Licínio, muito esperto, com poderes que Roma fazia à vista grossa, ele tomou parte dessa propriedade desse senhor. Ele se chamava Joquebede. Ele era viúvo, o filho dele Gesiel e a filha Abigail. Vamos guardar bem esse núcleo familiar. Seu Joquebede, o judeu, o patriarca, o filho Gesiel e a filha Abigail. Ele ficou viúvo justamente pela depressão da esposa na época da expropriação. Então, nesse momento que a gente conta a história, é somente os três. Mas nesse período, né, que começa a nossa história, um dado dia ele tem que ir à cidade. Ele sai do seu sítio e vai à cidade fazer algumas compras. No centro da cidade, ele depara com alguns soldados romanos. Ele era uma pessoa tipicamente judaica. Se o viu físico, olhando nele, não teria como falar que ele não era judeu. Os soldados romanos humilham ele, cospem nele, derrubam ele ao chão. Ele fica muito abalado com isso, né? Era costume não era muito raro acontecer isso com os cidadãos judeus naquela época, né? E 2 vezes ocorre isso com ele, na ida e na volta. Durante a compra do mercado, ele ouve um dos emissários de Roma fala em voz alta sobre uma audiência pública que iria ocorrer no fórum local, onde o emissário de Roma, que era justamente de volta ao Licínio, para atender às reivindicações, às reclamações dos cidadãos romanos e não romanos. Ele enche-se de esperança de rever as terras e de reclamar do ocorrido daquele dia. Ele se ilude com isso. Né? Por que volta aos Licínios? Tinha havido umas revoltas lá, né? Então Roma manda ele de volta para pôr a casa em ordem. Ele volta para casa no final da tarde e conta para os filhos a novidade. Final da tarde, os filhos muito ponderados, já que eles tinham uma elevação espiritual diferenciada. O bom senso deles e a ponderação já nasceram assim, de outras vidas, é claro. A evolução espiritual de Gesiel e Abigail era maior que o pai, mas eles ponderam o pai. O caráter dele sim, não é lá essas coisas
olha o passado, não vai dar certo. Mas era uma sociedade patriarcal. Os filhos, com tudo, sempre obedeciam aos pais. E ia morrer. Então, no outro dia, ele vai na convocação da audiência pública, né? Ele expõe os dados ao entrar, né? Ele fica por último. O último a ser atendido. Ele nem é ouvido por cima. Ele apenas ouve uma sentença. Qual a sentença? Expropriação do restante das suas terras. Ele chora, ele deita ao chão, implora, e no entanto, nada disso acontece. Ele perde tudo. No caminho de volta, entristecido, ele pensa: como que eu vou contar isso para os meus filhos? Ali estava o repouso da minha velhice, ali estava a continuidade da sustentação dos meus filhos, dos meus netos, dos meus descendentes. Isso representava a miséria. Nada, era o nada. Praticamente serem escravos. Entretanto, no caminho, antes de chegar, era um período de grande estiagem. A pastagem estava como a que ficou ano passado na nossa região, seca, mas muito seca. E ele chega nas cercanias de sua cidade, ainda na propriedade de Licínia, que era contígua à sua. O que ele faz? Põe fogo. Aquele fogo se alastra muito rápido, matando animais, ovelhas, queimando árvores frutíferas, lavouras e até levando a um acidente fatal pelo fogo, 2 serviçais de muita confiança de Licínio no início. Ele chega em casa, conta tudo, inclusive a tentação que ele não conseguiu conter. Os filhos ficam assim consternados e muito preocupados. Entretanto, não perde a fé em Deus, se reúne em preces, mas não chegou a escurecer, chega a guarda romana para levá-los à prisão, levá-los a uma audiência, que é um preço de um dia para o outro, os 3. E no outro dia, a audiência, né? Não tinha acusação, não tinha provas, havia indícios fortes, mas não é igual hoje, né? Tem que ter provas, tem a defesa, tem a acusação e o juiz, né? E um código, né? Nós temos um código penal, lá era da cabeça do mandatário de Roma. Roma tinha, né, para os cidadãos romanos, tinha já uma estrutura jurídica que até hoje, né, a estrutura jurídica atual, ela tem grande influência do direito romano. Aí, nesse período estava muito difícil também, que os senadores também não tinham grande influência perante o império. Então, com isso, o que acontece? Os 3, o velho é condenado. O filho fala o quê? Não foi papai, fui eu. Mas Licínio, além de não acatar, livrar o velho, o judeu, ele condena os 2. O pai cai em prantos, vendo o filho e a família naquela situação, e ele desequilibra, cai numa lança, numa espada de romano, e morre ali, sangrando perante o filho e a filha. A filha ficam transtornados. O filho é condenado à prisão e à escravidão. Não é bem escravidão, aí não é. Ele é condenado a serviço forçado nas galeras. As galeras eram aqueles barcos conduzidos por escravos na época romana, por braço, né? Então ali, quem era condenado àquilo, a média de sobrevida era de 4 meses. Entretanto, aí começa uma saga, né, dolorosa de Gesiel. E a moça? A moça não foi condenada, mas aquela situação para uma moça, naquele meio difícil, ela iria sofrer todo tipo de perseguição, assédio, o que mais a gente pode imaginar. Então, uma amiga, uma amiga da família, a família orienta ela a buscar um casal. Esse casal também tinha perdido, naquela semana, tinha um filho, né? E eles também, por perseguição também. E eles, preocupados, estavam preparando para sair de Corinto em direção a Jerusalém.
e ela explica, conta toda a história. Era uma moça assim, espiritualmente evoluída, né? Muito bem educada. Ali foi um encontro de almas. Eles adotam imediatamente Abigail. E dali partem para Jerusalém. Daqui a pouco a gente volta a história de Abigail. O irmão dela, Jesiel, por sua vez, é colocado lá nas galeras. Nas galeras, ele se destaca, ele apesar de toda a dor, da humilhação, ele não perde a condição de um homem educado, de um homem prestativo, e isso chama a atenção do dono do navio, do comandante e dos colegas escravos. Chama a atenção dele. Passado um tempo, num dos portos, embarca para a viagem um patrício romano chamado Sérgio Paulo. Ele estava em missão diplomática e ele é acolhido pelo comandante no melhor dos aposentos. Entretanto, no decorrer da viagem, esse patrício entra numa doença ulcerosa, altamente febril e repugnante. Eles colocam, isolam ele e falam assim, e agora? Se fosse outro, a gente jogava no mar. Era costume, para não contagiar os demais, mas ele é um patrício, ele é romano. Né? Há problemas legais nisso aí. Aí, o que eles falam? Deixa o homem lá. Mas quem vai cuidar dele? Eles lembram do escravo educado. É escravo mesmo que os dois morram. Colocam lá ele coloca e Jesiel começa a um zelo, a um cuidado muito grande com Sérgio Paulo. Ele tinha toda uma estrutura espiritual que até agora a gente não falou muito, vocês vão ver daqui a pouco, e junta seu zelo, seus cuidados, o patrício foi melhorando, foi se curando e se cura definitivamente. E só que o Jesiel fica, é uma doença contagiosa, ele fica doente. Então o comandante, vamos jogá-los ao mar. O patrício romano, ele fala assim, ele ficou todo piedoso, por compaixão, por toda a dedicação dele, ele implora ao comandante para deixá-lo no próximo porto, escondido, para ninguém saber, porque se eles libertam o escravo, também seriam sujeitos a penas, né, às penas romanas, né? E dito e feito, dão roupa, dinheiro para ele, e no porto de Jope ele desembarca na madrugada. Desembarcando na madrugada, febril, ele dorme ao relento e é assaltado. E ele vai conversando com o ladrão, numa condição, vai conversando, leva o dinheiro, mas ele me leva para algum lugar para se melhorar. O ladrão lembra de um pessoal chamado Homens do Caminho, o único lugar para te levar lá, não tem hospital, não tem nada, que tudo paga, né? Levou para esses homens do caminho. O que eram os homens dos caminhos? Os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Naquela época não se chamavam ainda cristãos, eram lugares muito simples, geralmente nos bairros afastados, e ali se falava do Evangelho de Mateus, ali impunha as mãos, ali curava, acolhia doentes. Mas é uma estrutura muito simples de tijolo. O coordenador falou assim, aqui não vai dar certo. Então ele coloca ele numa carroça e leva Jesiel até Jerusalém. Jerusalém já era uma estrutura grande, mais de 100 doentes estavam lá. Pedro, Tiago, João, mais um, agora é um pouco eu recordo. Tinham 4 seguidores de Jesus trabalhando por lá. E lá era um misto de orfanato, um misto de asilo, um misto de hospital, todas as dificuldades de acolhimento de problemas psiquiátricos, depressivos. Era um lugar que se acolhia. Simão Pedro já destacava como um paizão, né? Não só o homem do testemunho do Cristo, mas aquele que acolhia. Crianças, ele era um pai, né? Então, estou ficando já bem estruturado, também nas cercanias, mas muito simples, muito modesto, muito simples mesmo. Por isso, os centros espíritas são simples, porque nós tentamos reviver aqueles tempos, trazer para a nossa prática religiosa a simplicidade dos tempos dos homens do chamado Homens do Caminho. Tem centro espírita que chama Homens do Caminho, para dar esse título, né? Essa homenagem para os homens daquela época, né? A chamada igreja primitiva, né? A verdadeira igreja, né?
Então, chegando em Jerusalém, ele é acolhido, mas em febre, né? Ele é acolhido, aí Pedro coloca ele num lugar, ele visitava todo dia, ele variava, né? Ele falava das escrituras antigas, ele falava do profeta Isaías, impressionando Pedro, aquela figura. Ele foi melhorando, estabeleceu a sua saúde. Estabelecida a sua saúde, certa noite, Pedro conversando com ele, e Abigail conta toda a sua história. Toda a sua história. Simão Pedro falou assim: a partir de hoje você é meu filho. E dada a circunstância toda, nós vamos mudar de nome. Você vai se chamar Estevão. A partir de hoje, então, o Abigail, agora, a partir de agora, se chama Estevão. E foi apresentado para ele os manuscritos de Mateus. Não é Abigail, é Gesiel. Gesiel, desculpa. Abigail é irmã. Não chegamos ainda, né? Então, Estevão começa apresentado a ele os manuscritos do Evangelho de Mateus. Começa, né? Escuta toda a história, a crucificação. E ele fica convertido, ele se enche de amor por Jesus, nosso Mestre. Ele já veio com aquela estrutura que na hora que é apresentado, a luz se fez. Ele se torna então, começa a trabalhar nas enfermarias, os doentes que ali estavam convalescendo, o tempo de cura diminuía, né? As pessoas depressivas procuravam ele para aconselhamento, enfim, se tornou uma luz naquele núcleo dos homens do caminho. E ele se torna também, por conhecer as escrituras antigas, e agora, com Mateus, se torna um grande orador daquele lugar. Um orador destemido. Os Pedro, João, Tiago, eles eram mais cuidadosos, né, para não ferir as tradições farisaicas. Ele não. Ele falava: o mestre é o enviado de Deus, o mestre é o maior de todos. Aí é um choque religioso, teológico, e o maior de todos os fariseus era Moisés, né? Aí está um grande problema, aí um grande conflito que ele sofre muito por isso, né? Então, Estevão está estabelecido lá. Vamos voltar para Abigail. Então, eles, os pais dela, que é Ruth e Zacarias, está por uma ajuda dos patrícios judeus, eles arrendam um sítio nas proximidades de Jerusalém e ali prosperam. Prosperam com frutas, com animais, e eles eram muito amigos de Gamaliel, que era um grande rabino, um homem que fazia parte do Sinédrio. Gamaliel é um dos judeus mais respeitados até hoje por sua sabedoria, no meio judaico, mesmo até hoje, né? E Gamaliel tinha muita influência, ajudou ele a vender as coisas para o templo comprava animais para sacrifício. Então foi prosperando aquela família, a nova família de Abigail. E ela juntos também, com a mãe, com o pai, com os pais adotivos, né? Gamaliel era amigo de um homem, um jovem, trintão, bonito, atlético, inteligentíssimo, de uma sagacidade, de uma capacidade intelectual invejável. Ele tinha sido educado pelos pais, por professores gregos de Alexandria. Então ele falava o grego, ele falava o latim, ele falava a língua, o aramaico, falava vários, e dialetos ainda. Um homem muito culto, muito inteligente e muito determinado nas coisas. Então ele tem essa amizade com Gamaliel. Dessa amizade, e a Gamaliel era amigo também do casal, dos pais de Abigail. E certa feita, numa festa de circuncisão, uma festa tradicional judaica, Gamaliel convida esse homem, esse Saulo, para a festa na família de Abigail. Lá se apaixonam à primeira vista. Um amor sublime, um amor puro, uma união de almas que se encontram e cujo afeto foi construído no decorrer do tempo de encarnações. Um amor maravilhoso. E ali, juras de amor. Ele começa a visitar o sítio, que era próximo de Jerusalém, ficavam à noite nos jardins, nos pomares, ou nos finais de semana, né? Então ficou amigo da família e aquele amor foi crescendo a cada vez mais. As suas lutas diárias, porque ele era um doutor da lei,
Ele defendia as leis mosaicas e ele também acusava. Então ele tinha um grande poder, uma grande promessa dentre os rabinos, dentro do Sinédrio. E ele visitava lá, que era um conforto para a sua alma aquele encontro, né? Só que ela sempre falava, disse, nunca esqueci meu irmão, eu quero encontrá-lo. Contava a história, né? E Saulo falava assim, olha, eu vou usar minha influência, nós vamos encontrar seu irmão. Bom, nesse interim, ele está em Jerusalém, nessa época, né? Já se estava em Jerusalém, ele tinha um amigo dele, esse amigo falou assim, olha, você está sabendo do tal dos homens do caminho? Olha, eles estão falando coisas lá que contrariam os nossos princípios. Estão falando que o tal do carpinteiro é maior que Moisés. E tem um tal de Estevão lá, olha, o cara é destemido. E marcaram, os dois foram, nenhum sábado, lá no núcleo de Jerusalém, e chegam lá. Todos mundo ficou um pouco assim, né? Esse povo aqui, esses dois aqui, era muito simples. Ele pensou, meu amigo, que esses leprosos, essas doentes, vai fazer mal para os fariseus, contrariar nossas leis? E ficou ali e tal, foi bem recebido, educadamente recebido. Mas na hora que Estevão faz, em dado momento ele entra, ele faz a pregação dele. E ele fala que Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o maior, né? Aí Saulo levanta. É maior que Moisés? Aí ele fala assim, Moisés é a lei, Jesus é o amor, né? Então, mas aí ele fica muito exaltado. Vai para a discussão, Estevão recua da discussão, Saulo se sente humilhado pela sua autoridade, por Estevão ter recuado da discussão, e para piorar, né? Não, para piorar, entre aspas, né? Na hora que Estevão está saindo do recinto, uma criança doente entra e é curada por Estevão. Vocês lembram que no judaísmo, curar aos sábios não era permitido. Então, essa situação, Saulo com sua capacidade de persuasão, ele leva o caso ao Sinédrio. Está acontecendo isso é uma afronta, isso coloca em risco toda a nossa estrutura. Ele falava que ele tinha um amor muito grande às escrituras antigas. Essa novidade, ele achava que estava errado. Ele fazia por amor a Deus. Claro, completamente equivocado, mas o fazia com sinceridade. Mas com sinceridade também, mas com muita vaidade de si próprio. Ele fazia tudo aquilo para engrandecimento de si próprio. E a personalidade dele foi crescendo, pela sua oratória e tudo mais. Ele convence o Sinédrio a chamar esse moço Estevão para um inquérito no Sinédrio. E é chamado e preso Estevão. E vai a uma audiência pública. Gamaliel, percebendo a situação difícil de Estevão, já meio simpatizante, porque ele é convidado, na hora que é preso, Simão Pedro chama Gamaliel, aquele rabino que nós falamos, né? Um homem importante, para visitar as instalações dos homens do caminho. Gamaliel vê aquilo lá e fala assim, nós no Sinédrio, nós sacerdotes do templo, nunca fizemos nada aos órfãos, e vocês estão falando. Ele ficou assim impressionado. E é dado a ele de presente o manuscrito do Evangelho de Mateus. Ele começa, inteligentíssimo, começa a ficar sensibilizado a Jesus, né? E no entanto, na hora que vai a julgamento, Estevão, Gamaliel chama do lado. E ele, não é assim não, acalma-se. Ele via que ia para julgamento e condenação. Muito esperto, também muito inteligente, Gamaliel, ele concede adiar aquela sentença. Entretanto, a raiva aumenta de Saulo. Ele consegue autorização para novos inquéritos. A partir de então, tudo que ele escutava, se alguma simpatia ocorria, fulano frequenta, ele viu gente lá de que ele foi, que frequentava as sinagogas. Judeus que iam lá, ele perseguia, mandava prender, ele expropriava. Ele fez uma perseguição muito grande em Jerusalém, a cidadãos de Jerusalém, até que consegue prender Simão Pedro, o pai deles foi um só que não foi, Simão Pedro, João e Filipe. Tiago não foi. Foi um caos, né? As criancinhas chorando, pai, né? O pai, que era o Simão Pedro preso, foi algo muito sensível, muito doloroso lá
vamos dizer, no primeiro grande núcleo, primeira grande casa ou igreja, né, de Jesus. Uma tristeza muito grande. Vão todos presos. Aí vai todos para a audiência. Gamaliel, muito esperto, né, e já estava, ele chama, antes da audiência, ele chama Saulo. E Saulo era discípulo dele. Olha para você ver, ele teve uma estrutura de educação de professores gregos e de Alexandria. E teve como preceptor espiritual Gamaliel. Olha como ele foi educado, né? Os pais também tinham cidadania romana, ele também. Mas eram judeus, né? Fazia parte de uma tribo judaica, né? A descendência deles. Aí, Gamaliel chama ele do lado. Ele respeitou com o discípulo. Gamaliel falou assim, ó, eu estou gostando do evangelho, estou simpatizando. Saulo é um choque, mas ele perde o segredo, ele respeita o segredo. Se você não soltar os quatro, vai ser uma tragédia social. Olha como está lá fora. Mendigos, todo tipo de pobre, o povo tudo foi nas proximidades. Os guardas romanos fazendo ali a proteção, trabalhando para conter. E os dois começam a negociar isso. Soltar, não soltasse. Aí Saulo concorda com uma coisa. Vamos soltar os três. Concorda em soltar os três, mas que Estevão seja condenado ao ato apedrejamento. Gamaliel não teve escolha. Aceita o acordo e solta os três. Entretanto, Estevão é condenado à morte. É condenado à morte por jogar pedra, chama lapidação. Isso era tradição lá, da cruz, lapidação e outros tipos de sentença de morte. E é marcado o dia da trágica execução da pena. Nesse interim todo, ele estava sempre voltando para a casa da namorada, né? A volta, o carinho da noiva acalmava ele, tranquilizava ele, mas ele era muito tenaz naquilo que fazia. Bom, ele volta e marca um casamento para daqui 6 meses. Ele seria o herdeiro, o substituto de Gamaliel, como rabino, como membro do Sinédrio. E ele conta isso para a noiva. Aquele momento, aquela sentença, socialmente e politicamente, no meio dos fariseus, era para ele o auge. Então ele queria que a noiva presenciasse aquele momento. Ela lembrou como foi a execução do pai, né? Ela não assistiu a algo desse jeito, não. Ele insiste tanto, que ela concorda. Ela fala assim, mas desde que você deu uma chance ao condenado de se redimir. Foi. Trato feito, você vai comigo. Ela foi para Jerusalém, já arrumou enxoval, que ela foi apresentada à sua irmã, né, a família de Saulo, né, e ali ele está. Veio o dia fatídico, né, da execução da sentença. Era no templo, ao lado do templo, ao lado do altar dos sacrifícios, numa sala contígua, o templo de Jerusalém. Aí começa a execução. Consegue a execução, mais ou menos assim, começa a pedra, começa com as personalidades mais importantes dos oficiais e fariseus, dos rabinos mais importantes, e apedrejando. Cada pedra sangrava, ou no peito, ou na barriga, em todos os lugares. Entretanto, a espiritualidade estava ali, amparando ele. Jesus já o esperava. Ele pouco sentia fisicamente as dores do apedrejamento. No entanto, ele vai quase a desfalecer. A sua irmã entra no final da audiência, no final da execução, daquele cenário trágico. Na hora que ela o vê, ela grita. Ela grita, mas estava um tumulto. Saulo percebe aquela situação. Ela fala, meu irmão. Fala, como? É outro nome. Aí ela pede para ele numa sala contígua. Ele pede para os guardas. Eles vão para uma sala contígua, fechada, onde fica Gesiel, moribundo, a irmã, somente Saulo. Ela vai, abraça o irmão, reconhece uma
uma cena no livro, não consigo retratar a emoção de dois irmãos se reencontrando, né? E ele fica chocado com aquela situação. Como isso? Né? Aí Gesiel vê Jesus ao lado de Saulo e fala para ele assim: Jesus espera muito de ti. E ele vem ali a desfalecer, aos braços, em cânticos e orações, aos braços da irmã. Ocorrido, consumado, o desenlace dele, Saulo diz para ela: está tudo consumado, inclusive entre nós, nunca mais, não tenho condição, junto da minha raça, do povo da minha raça e da minha família, levarmos adiante o nosso noivado. E ela dali volta para o sítio e ele volta ao trabalho. Voltando ao sítio, ela entra numa depressão profunda. Todas as noites, todos os dias, final de semana, ela caminha por entre os jardins, por entre os pomares, da saudade ao noivo, de tudo. Ela entra, porque quando o pai falece lá atrás, aquela trágica situação, ela entra também em depressão. E entra em febre, febril, né? Volta tudo de novo, aquele estado febril, aquela doença psicológica, doença da alma nela, né? Ela começa um processo aí de muito difícil de saúde, muito debilitada. A ausência, a distância da noiva, faz com que ele fica mais rústico. Ele pensava em Estevão, pensava nela, pensava em tudo, e às vezes tinha até remorso, pensava em Jesus, mas aquilo não tranquilizava o coração dele. Veja, ele ficava com mais raiva de Jesus, porque a culpa tudo era dele, porque por causa de Jesus ele teve que executar o irmão, né? E uma série de situações poderia ter sido dado no pensamento dele, né? Bom, passaram 8 meses, ele não aguenta, falou assim: eu vou visitar Abigail, vou pedir perdão para ela e vamos recomeçar os nossos projetos de família, nossos filhinhos, tudo que a gente planejou, vamos recomeçar. E vai lá. Chegando lá, ele encontra muito triste Zacarias. Zacarias conta tudo o que ocorreu naqueles 8 meses, o estado de saúde dela fragilizado. Ele conta a ele que ela entrou num processo de muita tristeza, estava muito debilitada, eles temiam que ela logo fosse para junto de Deus. Ele fica transtornado. E ele conta da depressão e que ela veio melhorar graças a um homem chamado Ananias, que era seguidor de Jesus. E ela foi melhorando psicologicamente, mas a saúde já estava fisicamente muito abalada. Então ela se torna cristã, né? Ela era farisaica também, né? Ele fica sabendo da história desse homem, chamado Ananias. Passado alguns dias, retorna a Jerusalém, mas ele é chamado correndo, porque a moça estava prestes, mas estava esperando ele a partir para o plano espiritual. Ela volta, ela conta para ele que viu muito já fragilizado, uma voz difícil, conta para ele que tinha recebido a visita do irmão, que estava prestes a seguir a Deus. E ela vem a partir para o plano espiritual, né? Ele volta, aí a revolta dele fica muito grande, ele centraliza essa raiva dele nesse tal de Ananias. Ele conversa com ele acha que tem que pegar esse cara, né? Agora a raiva dele, o ódio ficou centralizado em Ananias. Ele dá um jeito, porque ele tinha um poder muito grande, nessa altura era a autoridade quase máxima em Jerusalém, prática. Tinha os homens da lei, mas ele era um homem prático que executava, perseguia. Tinha carta branca para muita coisa. E ele acha que... Aí ele vai nos calabouços e começa uma interrogação, a tortura, muitos dos cristãos, né? E um deles não suporta a tortura, perguntando onde que estava esse Ananias. Ele era meio nômade, esse Ananias, viajava o mundo, andava muito, né? Ele falou: está lá em Damasco. Ele revela. Aí ele falou: vou em Damasco. Ele pede autorização ao Sinédrio para levar toda aquela limpeza, entre aspas, aquela higienização das ideias do Cristo em Jerusalém, para levar em outras cidades, inclusive Damasco. Ele é autorizado. Monta uma guarda,
Ele tinha esse poder também, e vai em direção a Damasco, à procura de Ananias. E bom, durante a viagem, lembra muito de Estevão, lembra muito de Abigail, e na entrada de Damasco, o que acontece? A grande luz se demonstra aí. Vou ler um trechinho aqui. Ele contemplava as paisagens, só refletia, mas próximo a Damasco vê uma grande luz, sente vertigens, pede socorro, cai do animal que o conduzia, outra luz banha seus olhos deslumbrados, ele vê a figura de um homem de majestática beleza, sua túnica era feita de pontos luminosos, cabelos aos ombros a Nazarena, fisionomia grave e terna, lhe pairava divina tristeza. Saulo contemplava-o. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Saulo de joelhos cai em pranto convulsivo, reflete os homens do caminho, que os homens do caminho não estavam enganados. Ele fala: Senhor, que quereis que eu faça? Jesus: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Saulo desperta e percebe que está cego. Os companheiros o afasta, somente um, e o leva até Damasco, e ele entra, ele é acomodado numa simples hospedaria e fica lá esperando. Então observa que Saulo é convertido sem ler uma palavra do Evangelho. Se converte pela luz do Mestre. É claro que ele trazia essa potencialidade. Observa vocês que Jesus não viu seus crimes. Eram crimes horrorosos. Jesus viu nele o potencial. Jesus não julgou, mas viu o potencial que ele podia exercer em benefício da humanidade. É assim conosco também. Jesus veio nos ver o nosso potencial. É isso que nós temos que ver em nós também. Não os nossos erros, mas o nosso potencial. Aquilo que nós podemos fazer, a seara de Jesus, a seara espírita, que é a mesma coisa. Então, ele fica na hospedaria, já é em Damasco, e nessa hospedaria fica alguns dias lá. De repente aparece um homem lá. Quem que é? Né? Eu sou Ananias. Ananias, o que vem fazer? Vim te curar. Né? Aí ele fala assim: a ovelha perseguida vinha visitar o lobo voraz. E ele fala assim também: a conversão se confirmava em prantos, e de joelhos pede perdão de seus pecados. Ananias contou tudo o que sabia sobre Jesus. Saulo ele diz assim: eu tinha outorga do sinédrio para lhe prender, Ananias, e você tinha outorga de Jesus para me libertar. Eu poderia te algemar até a morte, você se tornar um escravo, e eu agora sou escravo voluntário da paz, é o que você me liberta. Né? Então, a partir daí começa um novo homem, né? Começa o apóstolo que a gente sabe tanto, né? Está no fim, né? Está esgotando a hora, né? Não, pode continuar. Né? Mas, aí começa uma nova fase do livro, que a nossa história é baseada no livro Paulo e Estevão, que é a história dele convertido. Essa conversão, o primeiro ato que ele foi procurar um amigo, ele tinha um grande amigo, né? Foi na sinagoga falar de Jesus. Imagina o que acontece, né? Eles querem prendê-lo, né? Mas ele era muito culto. Lembra que eu falei que era cidadão romano? O sinédrio, na hora que está para ser condenado, ele mostra o anel. Eu sou cidadão romano, vocês não podem me condenar. Porque Roma não permitia que o sinédrio julgasse cidadão romano, somente os patrícios, palestinos e judeus. Bom, aí ele procura Gamaliel, já aposentado, né? Já aposentado. E Gamaliel também, ele ficou deslocado. Acreditava em Jesus, um homem com aquele nome, com aquela história. Ele se refugia no deserto. Saulo o procura e ele aconselha a ele também ir para o deserto. Pensar, refletir. Né? E também ser um tecelão. Ele lembrou quando ele era criança, os pais tinham o costume de ensinar a tecelagem.
que era um costume muito grande, muito importante, que as pessoas eram nômades, andavam muito pelo deserto e as tendas eram úteis e se vendia bem. Então, ele vai para o deserto, fica lá um tempo e depois volta. Ao voltar, ele vem para Damasco e ele passa por Cafarnaum. Ele encontra com Mateus, né? E a partir do novo protetor, Estevão, a primeira vítima do cristianismo, o primeiro algoz, Jesus quis isso. Eles se encontram e começam a trabalhar juntos. E inspirar Saulo o que tinha que fazer. Mas ele entra num estado, ele era um grande orador, no entanto ele fica, né? E até que um dia, depois de restabelecido, depois dele convertido, pleno, convicto de tudo, ele volta para onde? Eu estou dizendo, estou resumindo bem, para Jerusalém, lugar que ele está, um homem super conhecido e conhecido pela sua maldade, pela sua tirania. Ele bate as portas de onde? De Simão Pedro, do núcleo, os homens do caminho. Aquela surpresa, né? Aquele choque, né? Ele é aqui, mas Simão Pedro o acolhe. O acolhe e coloca nos aposentos de quem? De Estevão. Entrega para ele os manuscritos de Mateus. Ali ele começa a repetir. Mas não conseguia trabalhar na seara. Não conseguia pregar. Tinha um bloqueio. Em dado momento, ele faz amizade com Lucas, visita em Éfeso Nossa Senhora, né? Mãe Santíssima, e por fim, num dado momento, lembra do patrício romano que chamava Sérgio Paulo? Ele também fica simpatizante de Jesus. O acolhe, ajuda ele a construir um novo núcleo numa cidade, que agora eu não me recordo, né? E em homenagem, por sugestão de Lucas, em homenagem a Sérgio Paulo, ele adota o nome de apóstolo Paulo. Ele deixa de chamar Saulo de Tarso, para se chamar. Ele não escreve. Quem escreve são dois companheiros inseparáveis, né, dele. E Simão Pedro falou assim, mas é o mestre que está ditando essas cartas, não são ele não. Né? Ele dita, e dois à noite iam escrevendo. No ano de 61, Roma, né, ele já estava por volta de 60 anos também, né? O Nero imperava Roma, ele põe fogo em Roma, vem a primeira perseguição aos cristãos, há uma tragédia aos cristãos, aos seguidores do Cristo. Pra você ter uma ideia, alguns que eram presos é colocado em barris de água fervente e as vísceras jogadas aos cães, aos peixes. Alguns era colocado óleo, azeite, e colocado por tochas humanas nas vielas mais escuras. Enfim, uma perseguição terrível. E por fim, ele também, ele também é condenado à morte, executado com isso foi no ano de 64, foi um incêndio. E por volta de 64 mesmo, ele vem a partir para o plano espiritual. Né? É morto com um golpe de espada no pescoço. Minutos após o desenlaço, se encontra com a turva vista. De novo, fica meio cego, né? Ananias o recebe novamente, restabelecendo sua visão na parte espiritual. Para sua alegria, Gamaliel vem ao seu encontro. Aos poucos, uma multidão de espíritos o saúda. Uma grande comitiva de espíritos iluminados, atendendo o seu pedido, volta com destino a Jerusalém. E faz questão de andar por Jerusalém, os lugares onde foi um grande fundador, viajou todos aqueles lugares e fundou núcleos cristãos, né? Foi até a Grécia, em cada evangelho, orou em Jerusalém, em espírito já, né? Perguntado quem gostaria de encontrar, ele diz, Abigail. Eis que 3 luzes surgem, Abigail, Estevão e ao centro Jesus. Abigail se adianta e abraça Paulo. Lágrimas transbordam dos presentes. Paulo olha para Jesus, ansioso por sua aprovação. Jesus, vem que os verdugos e mártires se reúnem em seu reino. Surge a visão do infinito.
os seguidores de todos os mestres que seguem suas pegadas às esferas de luz e verdade. Então hoje, Saulo, passado o tempo, ele continua aí, né? Trabalhando, atuando em todas as religiões. Ele foi, segundo Emmanuel, Hermínio Miranda, ele volta, trabalha no cristianismo, na reforma, ele é Martinho Lutero, na condição de Martinho Lutero. Na terceira revelação, faz parte do grupo que sustenta Kardec na revelação. No capítulo 15, Fora da Caridade e Nossa Salvação, no item 21, no item 15, ele dita uma mensagem sobre a caridade e também sobre os falsos profetas, olha só. No capítulo 21, item 9. Então ele tem todo esse trabalho, se tornou, né, um grande baluarte, uma coluna de sustentação do cristianismo, do espiritismo e de todas as religiões cristãs. Então, que fica a mensagem aí disso. Cada um temos de nós uma missão. Então nós temos que abraçá-la, temos que seguir ela. Seja ela modesta ou grandiosa, todas são importantes para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe e nos sustente cada vez mais na evolução de cada um de nós. Que assim seja.